Oi pessoal, tudo bem? Eu quero iniciar uma série nova de vídeos que é sobre ser uma psicóloga clínica. Eu fiquei pensando muito, eu tenho vontade de fazer isso há algum tempo e assim como na minha trajetória profissional, na minha história, eu lidei e precisei de muita ajuda, enfrentei muitos desafios no como começar na carreira de psicólogo, porque a gente se forma da faculdade e aí a gente não sabe para onde ir, não sabe o que acontece. Hoje em dia se fala muito sobre, eu sei que existe empreendedorismo na faculdade de psicologia também, mas quando eu me formei lá de 2007 a 2011 não tinha. A gente só aprende, né, os conteúdos técnicos, científicos, das abordagens, as teorias, as áreas da psicologia, sobre ética, sobre neurociência, não, na minha faculdade nem sobre neurociência eu não tinha tido esse boom ainda, sobre neurofisiologia, neuroanatomia, mas sobre mercado de trabalho, o profissional que você quer ser, como se posicionar no trabalho. Não tive nada sobre isso na minha faculdade. Então, por isso eu gostaria de vir aqui falar um pouquinho com os estudantes de psicologia, os psicólogos recém-formados. Eu enfrentei muitos desafios e eu sei o quanto que é difícil esse momento. Então, se a minha história, se a minha jornada puder contribuir aí um pouquinho com as dúvidas, com questionamentos de vocês, eu espero que ajude, né? E também para rever nesses 10 anos de psicóloga, que foi no dia 27 de agosto desse ano, que é o dia do psicólogo, eu fiz toda essa retrospectiva, me lembrando, refletindo, pensando em tudo que eu já fiz, e eu fiquei chocada de ver quantas coisas eu já realizei. E claro que no começo a maioria não foi remunerada, mas o quanto que isso também contribuiu para minha bagagem técnica, para minha experiência enquanto profissional e para tudo que eu tô colhendo hoje também, né? Não que demore 10 anos para colher, mas é um caminho longo a ser construído e ele não é linear. Muitas vezes você vai ter que plantar sementinha em vários terrenos e ao longo do tempo você vai colhendo. E a gente nunca deixa de plantar, mas também nunca deixa de colher. E com o tempo algumas coisas são automatizadas, funcionam naturalmente, né? E aí depois de algum tempo atendendo, uma pessoa vai indicando a outra, você vai ficando mais conhecido no lugar onde você atende, onde você mora. As pessoas vão lembrando, eu preciso, alguém tá precisando, meu filho tá precisando de psicólogo. Você conhece alguém? Sim, eu conheço, tem uma psicóloga assim, 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 que se consultou. E vou falar para vocês também de como eu escolhi minha abordagem, de que caminhos eu trilhei para isso, mas principalmente de como eu fui me empoderando para atuar na clínica, para ter essa prática clínica. E foi uma decisão que não foi fácil, não foi a primeira, não foi consciente de ser psicóloga clínica, mas hoje eu percebo o quanto que essa escolha me realiza, o quanto que eu me sinto realizada como psicóloga clínica e o quanto que... Deixa eu arrumar aqui a câmera. É para ser um vídeo bem formal, tá? E eu vou fazer uma série de vídeos porque são 10 anos de história, né, minha gente? E o quanto que faz toda a diferença você gostar do que você faz, você se apaixonar a cada dia pelo seu trabalho e você saber quais direções tomar. Porque isso não é claro, não é fácil e a gente vai aprendendo com o tempo. Bom, voltando lá em 2011, quando eu me formei em 2011 e aí a gente se forma em psicologia, não nos sentimos preparados para o ambiente de trabalho, para o mercado de trabalho. Sempre queria, durante a minha formação, no final da minha formação ali, ser psicóloga hospitalar, ser psicóloga da saúde. Sabia que isso iria exigir um outro caminho também e de muitos percalços aí. E aí
Eu fiquei 1 ano trabalhando como recepcionista depois que eu me formei em psicologia. Era secretária de uma escola de inglês. Então foi um momento que eu pude estudar bastante, eu conciliava meus estudos. Eu fiz 1 mês de acompanhamento terapêutico, mas não deu nada certo. Um dia, se alguém sentir interesse, me pede que eu conto. Atendi uma pessoa ali que me indicaram, aluguei uma sala por hora, e isso é uma coisa muito importante. Se vocês querem atender e atuar na clínica, vocês vão se preparando, se fortalecendo com o tempo, mas vão atender. Aluguem sala por hora, aluguem por períodos. Se vocês não conseguem, que for por hora. Mas comecem, se arrisquem, se lancem com cuidado, com responsabilidade, com ética, com muito estudo, mas se arrisquem. Não sintam que vocês não estão preparados, porque nós nunca nos sentimos preparados para isso. E aí, eu entrei num treinamento que fez total diferença na minha formação e que eu sinto isso muito forte. Claro que eu poderia ter feito isso de outros caminhos, mas esse treinamento foi no ambulatório de psiquiatria aqui do HC da minha região, em psicoterapia breve de orientação psicodinâmica em situações de crise. Então, a proposta era ser um treinamento de 1 ano, de um pouco mais de 700 horas, onde eu iria atender no ambulatório de psiquiatria. Eu teria todo o suporte, estudo, aula, supervisão, estar nas discussões de casos do ambiente psiquiátrico. Isso me ajudou muito, me fortaleceu muito no sentido de... eu estudei muito na minha graduação, eu me dediquei muito e naquele momento eu vi que isso tinha reconhecimento, né? Os profissionais percebiam o quanto que eu era uma pessoa dedicada, muito inexperiente nesse momento, mas eu ralei pra caramba. Eu atendia 5 pessoas por semana para alguém que tinha saído há 1 ano da faculdade de psicologia, os casos que vêm do Brasil inteiro, coisas muito tensas. E fui lá que eu fui me empoderando e ganhando experiência enquanto psicoterapeuta. E aí, depois disso, isso foi em 2012, 2013. Deixa eu voltar um pouquinho. Como eu queria muito trabalhar na área da saúde, e eu saí da faculdade amando cuidados paliativos. Vocês sabem o que é cuidados paliativos? Alguém tem interesse de saber? Se quiserem algum vídeo sobre isso também, fala sobre isso aqui. Mas eu vou explicar rapidamente. É quando a pessoa não tem uma doença crônica degenerativa, ela não tem mais possibilidade terapêutica de cura, então o cuidado dela deixa de ser curativo para ter um outro direcionamento, uma outra diretriz nesse cuidado, que é o cuidado paliativo, com equipe multidisciplinar, um trabalho integrado com a equipe, paciente, família, para acolher todas as demandas daquela pessoa, olhar ele como um ser integral e proporcionar o cuidado de acordo com as necessidades dele, a partir do momento que o cuidado não é mais curativo. Então, eu entrei, assim que eu me formei, eu tinha suporte dos meus pais, eu entrei numa pós-graduação de cuidados paliativos e foi maravilhoso. Eu não me arrependo, eu sou até hoje apaixonada pelo tema e eu ainda vou trabalhar com isso voluntariamente. Não foi possível trabalhar enquanto carreira, não estou dizendo que é impossível, mas eu mudei o meu caminho. Mas eu pretendo ainda trabalhar com isso voluntariamente algum dia. E aí eu fiz essa pós que durava 16 meses, então foi entre 2012 e 2013. E o treinamento aconteceu no meio disso, foi entre 2013 e 2014. E aí eu fiz essa pós que foi maravilhosa, que eu amei de paixão, mas hoje eu vejo
que foi um pouco impulsiva a minha decisão. Eu poderia talvez ter esperado um pouco mais, feito uma pós que era muito mais de acordo com o que eu ia trabalhar, mas assim, nenhum aprendizado, nenhuma vivência perdida. E assim, pessoalmente, foi uma coisa que transformou o meu olhar, que transformou minha postura perante o mundo, tanto a vivência com pacientes e cuidados paliativos que eu tive no 5º ano de faculdade, ali na área da saúde, que eu escolhi e consegui ir para essa área, trabalhar 1 ano no estágio em saúde, quanto esse momento de estar na pós-graduação e conhecer esses profissionais, que eu só tinha profissional praticamente que trabalhava com cuidados paliativos, eu e mais 3 pessoas éramos as únicas que tinham mais só interesse e curiosidade pela área. E aí eu fiz a pós em cuidados paliativos, fiz o treinamento, né, em psicoterapia breve de orientação psicodinâmica. E aí, conforme eu fui fazendo meu treinamento, eu fui me empoderando enquanto psicóloga clínica. E outra coisa, outro adendo que eu quero abrir aqui, outro parênteses que eu quero abrir aqui. O meu supervisor do treinamento, os meus supervisores, né, que foi um psicólogo e um psiquiatra. E teve alguns outros, mas esses eram a referência. O meu supervisor, ele era um psicanalista lacaniano, tá? Não tive Lacan na faculdade. E o que a gente ouve, né? Eu segui a linha psicanalítica na minha formação, na faculdade e nesse treinamento também. Então, eu estava voltada ali para psicanálise, estudava muita psicanálise, lia muitas obras de Freud e vários outros autores, né? E aí, nesse momento, qual que era a experiência dos supervisores que eu tinha na faculdade da psicanálise? Não tô dizendo de outros, né? Da psicanálise. Eu tive péssimas experiências. Eram pessoas que que eu senti que foram cruéis comigo, que eu não senti que contribuíram para o meu aperfeiçoamento enquanto psicóloga clínica. E nessa vivência, eu tive uma experiência incrível com o meu supervisor lacaniano, que a gente ouve tantas histórias, né, lá na faculdade, que o lacaniano é assim, lacaniano é assado, é muito frio e corta a sessão quando você tá lendo. Enfim, caiu por terra, tudo. Foi o supervisor mais acolhedor que eu tive. Sabe uma pessoa que pega na mão e realmente te ensina? Quando ele diz que você não tava errado, também ele vai e te fala, mas com amorosidade. E sempre quando eu usar a palavra comunicação com amorosidade aqui, é o seguinte: você pode falar o que você quiser, qualquer coisa que você acredita, que você pense, que você ache, desde que você use isso de forma amorosa, com respeito, com a outra pessoa, sem agressividade, respeitando os limites do outro e sendo empática. Você pode falar qualquer coisa com esses 4 pilares, tá bom? Então, ele era esse supervisor que me ajudou muito e me fortaleceu muito enquanto psicóloga clínica, né? E aí eu já atendia, já tinha começado a atender na clínica, me infiltrei E aí foi em 2014 mesmo que eu me infiltrei não lembro se era 2013, 2014, num projeto social da cidade do lado da minha, que eu moro no interior, então é uma cidade colada na outra, né? E aí, eu com uma colega da faculdade, nós começamos a atender nesse projeto social. Olha, as minhas primeiras sessões eu já recebi com esse valor social desse projeto social. R$20 a sessão, R$10 a sessão, até R$50 a sessão. Acho que desse projeto eu nunca recebi mais que isso. Mas assim, o que eu aprendi com essa dedicação, com esses estudos, com essas demandas que vinham até a mim, isso é inexplicável, é impagável. Então, fiquem atentos a isso. Vocês estão começando a atender, estão começando a clínica. Não visem só o valor monetário. Visem o valor monetário, a experiência em queixa e demanda que vocês vão ter a partir disso
as experiências que vocês vão adquirir, porque a sua postura enquanto psicólogo clínico vai sendo construída ao longo do tempo. O seu raciocínio clínico vai sendo construído ao longo do tempo. Você tem que ter algumas bases, tem que ter alguns manejos, mas muito do que você vai ser na clínica, você vai construir ao longo do tempo. Então, antes que eu ficava batendo muito cabeça, pensando, estudando, fazendo relatório, escrevendo para tentar compor o raciocínio clínico, hoje na anamnese a gente bate o olho, é isso, eu tenho que perguntar isso pro pai e pra mãe, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer dessa forma. O paciente traz alguma coisa, o cliente traz alguma coisa, com esse eu tenho que ir por aqui, com aquele eu tenho que ir por ali. Então a gente vai sabendo se posicionar no atendimento. Deixa eu só ver que horas são, porque um paciente meu faltou. Tô com... Ai, virei a câmera, gente. Um paciente meu faltou e eu tô no próximo. Deixa eu ver se não deu o horário. Não, tenho 7 minutinhos ainda. Então, pessoal, foi dessa forma que eu comecei. Então, esse é um dos poucas coisas que eu queria deixar como reflexão para vocês. E para quem tá começando, isso vale ouro. Tem profissionais que a gente vai se identificar, que a gente vai dar ouvidos, tem outros que nem tanto. Mas assim, busquem ajuda, se conectem com pessoas, se conectem com outros profissionais, tenham sede por conhecer cada área, cada jeito de agir do psicólogo. A gente tem alguns alunos que saem tão cheios de si da faculdade, como se agora eu vou só arrasar. A gente tem alguns colegas que a gente olha na faculdade e fala assim, nossa, esse vai arrasar na clínica, ele nasceu para ser psicólogo clínico. E essa pessoa nunca conseguiu atender no consultório, né? Então, o que tá aí por trás disso? Não é só você dominar o conteúdo teórico. Ser psicólogo clínico é muito além disso. Essa é uma das bases que você precisa para isso. Esse vídeo já tá ficando um pouquinho longo, então eu vou encerrando por aqui. Aí eu continuo, a partir do próximo vídeo, eu vou continuar contando para vocês como é que foi a continuação dessa minha trajetória. Vou falar um pouco mais sobre como esse treinamento contribuiu e como buscar lugares que vão contribuir para essa bagagem e essa experiência que você vai construindo no seu posicionamento enquanto psicólogo clínico, tá bom? Beijos, até mais!